Essa é a oportunidade para você entender que existe uma guerra política por trás da guerra policial contra o crime organizado e que essa guerra política ela devasta um Rio de Janeiro abandonado pelo governo. Você certamente viu ontem essa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro contra a criminalidade, que já se tornou a mais letal da história. O número dos corpos encontrados já passa de 122. Só que a grande novidade, além das bombas em drones do tráfico, foi uma bomba lançada ontem pelo governador do próprio Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que disse com todas as letras que o governo Lula não mandou ajuda para combater o narcotráfico. Isso mesmo depois de Castro ter pedido. E aí? Quem tá certo e quem tá errado nessa história? Lula abandonou o Rio? E que guerra política é essa em que a vítima é o cidadão? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder essas perguntas e vou te contar os bastidores dessa história. Mas antes, você já sabe, curta aqui o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui e para a voz conjunta da nossa indignação contra esses absurdos que fazem a sociedade sofrer chegar ainda mais longe. Vamos lá então, pessoal. A operação de ontem nos complexos do Alemão e da Penha contou com pelo menos 2.500 agentes das forças de segurança que cumpriram quase 100 mandados de prisão. Só que quando os agentes chegaram lá para cumprir esses mandados, o que aconteceu? Era esperado, um confronto com a criminalidade local que tentou impedir o avanço das forças de segurança. E o resultado disso foram dezenas de criminosos abatidos, 81 presos, 91 fuzis apreendidos, mas, infelizmente, policiais morreram também nessa operação. Ou seja, pessoas de bem, pais e família que estavam lá cumprindo o seu dever, morreram para proteger a sociedade de bandidos. E depois desse resultado, o governador do Rio de Janeiro colocou o bode na sala. Ele disse que ele pediu ajuda para Lula e que Lula negou ajuda para essa operação. Isso deu início a uma batalha na mídia sobre quem estava certo, quem estava errado, que revela a guerra política oculta dos nossos olhos, que acontece por trás dos eventos do dia a dia e que a gente muitas vezes não vê. De acordo com o governador, essa operação foi fruto de uma investigação de mais de um ano, e que ela estava sendo planejada por pelo menos 60 dias. Dentro desse período, ele disse que ele pediu 3 vezes, não foi uma, não foi duas, 3 vezes ao governo Lula que emprestasse blindados da Marinha. Esses blindados da Marinha, gente, são muito importantes para esse tipo de operação porque eles conseguem passar pelas barricadas ali que os criminosos fazem nas entradas das comunidades, com concreto, com ferro, com carros, ônibus ali muitas vezes enviesados, colocados, queimando para impedir a entrada da polícia. E se houvesse esses blindados especiais da Marinha de guerra, isso poderia ter acelerado a operação, tornado ela mais efetiva e poupado vidas. Contudo, como o governador disse, a AGU do Jorge Messias fez um parecer. Parecer para ajudar ele? Não. Um parecer afirmando que só poderia ser concedido e emprestado esses blindados da Marinha se houvesse uma decretação de GLO, uma garantia da lei e da ordem. Aí o pedido do Cláudio Castro chegou lá em Brasília, na Casa Civil, teve um olhar positivo e favorável das Forças Armadas, mas foi vetada pelo próprio presidente Lula. O próprio presidente Lula vetou isso aí. Dá uma olhadinha aqui no que disse a Malu Gaspar, ó. Ela disse aqui, ó, que, segundo interlocutores de Múcio, ministro da Defesa, a ideia foi bem recebida pelo titular do Ministério da Defesa, que transmitiu a Castro o seu apoio à proposta. Mas aí, ó, a cessão dos blindados da Marinha, porém, foi vetada ao chegar na Casa Civil e contou com a oposição de quem? De Lula. Lula poderia ter decretado a garantia da lei e da ordem para apoiar o governador e a população do Rio, mas não fez isso. Abandonado por Lula, o governador então preferiu trabalhar com as próprias forças do Estado. Afinal de contas, ele não tinha alternativa. Ou ele usava suas próprias forças, só aquilo que ele tinha à sua disposição, ou ele deixava o crime organizado seguir controlando e fazendo o que ele faz bem, né, aspas, bem na favela, que é matar, roubar, destruir, praticar o mal nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro. E ele, dentro das suas forças, ele precisava cumprir os mandados de busca e apreensão, frear o avanço do crime organizado. Claro que não vai resolver como operação, mas você precisa fazer esse combate, você precisa fazer esse enfrentamento. E aí,
Embora muita gente esteja dizendo que a competência da segurança pública é apenas estadual, que esse era um problema do governo do Rio de Janeiro, não. Nós temos que nos perguntar, se o Rio de Janeiro não tem fábrica de fuzil, os 93 fuzis apreendidos vieram de onde, hein? Claro, gente, que uma parte é desviada dos próprios órgãos de segurança pública, mas todo mundo sabe que a maioria desses fuzis vem de fora do Brasil. Vejam, por exemplo, essa foto aqui do Globo. Olha aí, ó. Esse fuzil aqui parece ser o AK-47, que não é usado oficialmente por nenhuma força de segurança e não é sequer fabricado no Brasil. Como que ele entrou no território nacional? O Rio de Janeiro ele não faz fronteira com outro país. Então esse fuzil ou entrou pela fronteira ou entrou por algum porto. E quem que fiscaliza as fronteiras do Brasil, hein? Quem fiscaliza os portos? É a polícia do Rio? Não, gente. Isso é competência do governo federal. Vejo ainda esse exemplo aqui que a Gazeta do Povo traz pra gente. Olha aí, ó. Rede de tráfego controla portos de norte a sul do país. Então vocês podem ter certeza de que existe sim uma participação do governo Lula nisso. Não adianta só dizer que precisaria de GLO, que Lula, aliás, não decretou porque não quis. Se precisasse, que decretasse. Se essas armas aí chegaram ao Rio de Janeiro, teve uma falha do governo federal. E mais, com a criminalidade do Rio de Janeiro do jeito que tá, é óbvio que o governo federal tinha que ajudar o estadual. É óbvio. Alguém aqui tem alguma dúvida disso? Se tem, me coloquem nos comentários, porque é evidente que o governo federal tinha que dar todo o apoio necessário. Mas lembra outra coisa aqui, ó. O governador Cláudio Castro ele é do PL, do Partido Liberal, do Bolsonaro. E Lula é do PT. Castro é aliado do Bolsonaro e costuma criticar as políticas federais do Lula. Em janeiro de 2024, Castro disse o seguinte, se colocando do lado da população. Nas eleições, Lula, nós fomos adversários, mas não inimigos. Agora nós temos a obrigação de trabalhar junto. Isso é o que todo cidadão espera dos governantes. Não importa se um é do PT, outro é do PL, os dois têm que trabalhar junto em prol da população do Rio de Janeiro. E aí agora, o Castro mostrou, governador do Rio mostrou, que os seus apelos e pedidos ao Lula de ajuda para cuidar da segurança pública, para fazer essa operação de ontem, esses pedidos foram ignorados por Lula. Será que Lula negaria para um governador do PT que precisasse de ajuda? Será que a recusa de Lula não tem a ver também com a posição ideológica dele de enxergar nos criminosos vítimas da sociedade? Uma bandidolatria? Veja que há uma guerra política que faz tantas vítimas no Rio de Janeiro quanto a guerra policial